Bueno, na última aula tínhamos visto a parte de músculos da região anterolateral. Lembra desse tema facilinho que eu mostrei para vocês? Sim, com todas as inserções? Muito bem. No dia de hoje vamos ver alguns músculos que estão na região posterior. Porque o que tínhamos visto é da região anterolateral, agora vamos saber da região posterior. Aqui na região posterior é mais fácil, vamos ver, é mais simples, ok? Muito bem. Aqui na região posterior, que tipo de músculos é que vamos ver? Aqui. Isso aqui vocês tinham visto mais ou menos no diafragma. Aqui temos, por exemplo, um músculo que tem uma forma retangular, que se chama músculo quadrado lumbar. Perfeito, muito bem. Depois aqui temos outro músculo grande aqui, que também tinha relação com o diafragma, lembra? Ele chama psoas maior, muito bem. E se tem um psoas maior, significa que na frente tem um psoas menor, esse aqui, esse pequenininho, ok? E na parte de baixo, aqui vocês vão ver que temos um músculo que se chama músculo iliaco. Esses são os músculos que vamos estudar aqui na região posterior. O quadrado lumbar, o psoas maior, o psoas menor e o músculo iliaco. Muito bem. Começamos então com o primeiro de todos, que se chama músculo quadrado lumbar. Esse é o músculo quadrado lumbar. Vamos aproximar aqui para poder ver o documento. Aqui. Esse é o quadrado lumbar. O quadrado lumbar, como vocês estão vendo lá em cima, você inserta aqui o que é esse que está em cima? Perfeito, essa é a costela, né? Que costela? A 12 é a última costela. Estão vendo aqui que se inserta também nas apófises que transversas, perfeito, e também se inserta na cresta iliaca, assim de forma geral. Mas esse músculo aqui tem 3 porções. Quantas porções? 3. Como se chamam as porções? Eu vou mostrar e vocês têm que colocar o nome. Uma das porções se inserta aqui na costela número 12 e vai até a cresta ilíaca. Como chamaríamos essa porção? Costo ilíaco, perfeito? Essa porção se chama costo ilíaco. Onde que se inserta essa porção do costo ilíaco? Essa porção do costo ilíaco se inserta aqui na costela número 12 e vai até onde? Até a cresta ilíaca. Como se chama essa porção? Costo ilíaco. Então, vai da costela número 12 até embaixo na cresta ilíaca. Muito bem. Essa é uma porção, ok? Vamos ver outra porção. Outra porção vai aqui da costela até as apófises transversas. Como que vamos chamar essa porção? Costo transversal, muito bem. A forma do costo transversal se inserta onde? Costo transversal. Se inserta aqui costela. Na costela número 12, perfeito, até as apófises transversas. De onde? Estudem bem. M2 até M5. De M2 até M5. Como se chama essa porção? Costo transversal. E se inserta então na costela aqui, número lá em cima. Número 12 até embaixo de apófise transversal. M2 até M5. Todo mundo entendeu até aqui? Seguinte. Só falta uma pequena porção que não dá para ver aqui. Que vai daqui até aqui. É pequenininho. Como chamaria? Transverso ilíaco. Muito bem. Se chama transverso ilíaco. De onde a onde que vai? Onde que se inserta? Na apófisis transversa de quem? De M5. Muito bem. Até a cresta ilíaca. Na apófise transversa de M5 até a cresta ilíaca. Muito bem. Então, repetimos de volta. Quantas porções tem esse músculo? Sim. Na próxima porção transversa, a inserção na língua é constante? É igual? É muito constante. Pode ter, sim, pode ter, mas normalmente é constante. Por isso que eu falo sempre L2 a L5, direto. Muito bem. Então, repito de volta. 3 porções, né? Como se chama essa porção aqui? Costo, ok? Ilíaco. Muito bem. Essa porção aqui?
Essa é a porção oposto transverso. E essa porção aqui, essa é a porção transverso ilíaco. Aí temos 3 porções em total: costo ilíaco, costo transverso e transverso ilíaco. Todo mundo entendeu isso aqui? Seguros? Perfeito, muito bem. Esse músculo aqui está todas as porções que eu falei para vocês, depois podem olhar, ok? Aí está todas as porções: costo ilíaco, costo transverso e transverso ilíaco, ok? Muito bem. Esse músculo aqui tem uma relação muito importante na parte anterior com um órgão que vamos estudar esse semestre. Na frente se relaciona com esse aqui. Estão vendo esse órgão aqui que parece um feijãozinho? Esse é o rinhão. Esse se chama rinhão. Então, o músculo na frente se relaciona com que órgão? Com o rinhão. Perfeito. Na frente, lembrem que se relaciona com o rinhão. Com que órgão se relaciona? Rinhão. Perfeito. Rinhão. Muito bem. Seguinte. Qual que é a função disso aí? Primeiro, esse músculo inclina a coluna vertebral. Inclina a coluna vertebral. Se contraemos o quadrado lumbar do lado direito, inclina para o lado direito. Se contraemos para o lado esquerdo, inclina ao lado esquerdo. Isso é se pega com um ponto fixo a costela, entendem? Aí inclina normalmente, pronto, a crestilha, aí inclina aos lados. Agora, tem outra função também. Olha, se essa parte da cresta ilíaca pega com um ponto móvel, ou seja, puxa a cresta ilíaca, pode levantar o coxal, entenderam? Pode levantar o coxal. Esse movimento de levantar o coxal, de levantar a pelvis, é um movimento para poder fazer isso aqui, entenderam? Sim? Antigamente tinha que mostrar, então por isso eu coloquei aí. Sim? Muito bem. Quando eu comecei a dar aula, tinha alguns quilos a menos e era mais fácil de mostrar. Hoje em dia já até dói. Então, aqui como vocês estão vendo, está levantando a pelvis, ok? Então, para que serve o quadrado? Um, para poder inclinar a coluna ao mesmo lado ou ao lado oposto? Mesmo lado. E também serve para elevar a pelvis. Elevar a pelvis. Todo mundo entendeu? Sim? Muito bem. Na prova, vamos colocar assim: movimento de Shakira, você coloca ali do lado, quadrado no lado. Não, que joga, mano. Shakira. Shakira não. Shakira. Seguinte. Todo mundo entendeu aqui? Estão comigo? Comigo sério. Músculo iliopsoas. Vamos ver o músculo iliopsoas, também chamado psoas ilíaco. Esse músculo aqui é um músculo que tem 2 porções. Quantas porções? 2 porções. A primeira de todas é essa aqui de cima. É o que chamamos normalmente de psoas maior. Muito bem, essa é uma das porções. Esse é o psoas maior. Perfeito. E desse lado aqui, nessa parte aqui, temos um músculo que se chama músculo ilíaco. Como chama esse músculo? Ilíaco. Então, o ilio-psoas tem quantas porções? 2. Esse aqui maior, gigante, como se chama? Psoas maior. E esse que está aqui, ilíaco. Perfeito? Na parte de cima, as 2 porções estão separadas. Okay? Mas na parte de baixo se juntam e formam um tendão único. Ok? Formam um tendão único. Vamos ver aqui, olha. Aqui, os músculos, o que acontece? Vão se juntando aqui e nessa parte inferior formam um tendão único. Ok? Muito bem. Vamos começar com esse daqui em cima. Como se chama esse daqui? Psoas que? Psoas maior. Muito bem. Vou mostrar aqui uma vez mais. Olha, aqui estão as 2 porções. Esse que é? Psoas maior. Muito bem. Esse é o músculo ilíaco. Lá em cima estão separados. Mas o que acontece aqui embaixo?
os dois se juntam e formam um tendão único, ok? Vamos saber primeiramente então o músculo psoas maior. Bom, o psoas maior se inserta onde? Se inserta na coluna vertebral. Onde se inserta em cima? Na coluna vertebral. Esse músculo aqui tem dois planos de inserção. Tem dois quê? Planos de inserção. Esse que vocês estão vendo aqui na frente é chamado de plano anterior. Sim? E se cortarmos esse por trás, tem que ter outro plano, que é o plano posterior. Então, o psoas maior na parte de cima tem quantos planos? Dois. Plano anterior e plano posterior pode faltar. Ok? Posterior pode faltar. Então, o que mais me interessa é o plano anterior. Esse plano anterior forma o que aqui? Forma arcos. Quantos arcos forma o psoas maior? O psoas maior forma 4 arcos. Quantos arcos? 4 arcos. Sim? O psoas maior tem 4 arcos. E onde que se inserta? Escutem. Se inserta no disco intervertebral. Onde se inserta? No disco intervertebral. Que disco intervertebral? De T12, L1 até L4, L5. Vocês sabem o nome dos discos? Sim. Ou não? Não sabem? É assim. Eles têm nome específico segundo a vértebra onde se encontra, ok? Por exemplo, esse aqui é L5. O que é? E esse é L4, ok? Então, esse disco daqui, como se chama? Disco intervertebral L4, L5. Entenderam? Esse, por exemplo, que vértebra lombar é? 4. E esse? Como se chama o disco? Disco intervertebral L3, L4. Todos entenderam isso aí? Então, repito de volta. Psoas maior forma aqui em cima quantos arcos? 4 arcos. E esses arcos se insertam nos discos intervertebrais. E disco intervertebral? De T12, L1 até o disco L4, L5. Todos entenderam isso aí? Significa que se inserta praticamente em todos os discos da coluna lombar. Sim? Tudo bem até aqui? Essa inserção que eu mostrei agora é o plano anterior ou posterior? No plano anterior. Sempre tem plano anterior? Sim. Sempre tem plano anterior. Agora, esses arcos, sempre quando vocês encontram um arco, não está aí à toa, é por alguma razão. Passa alguma coisa. Muito bem. O que passa por aí? Escutem. Passa uma artéria e passa uma veia. São os vasos lumbares. São os vasos quê? Lumbares. Com artérias vamos estudar que tem, por exemplo, uma artéria que se chama artéria lumbar. Artéria lumbar são 1 a 5. Vou mostrar aqui uma imagem, olha. Observem essa imagem aqui. Olha. Lembram das artérias intercostais que saíam da aorta? Sim? Muito bem. Na região lumbar tem uma coisa parecida. Ok? Aqui temos a aorta e aqui estão essas artérias. Estão vendo? Se chamam artérias lumbares. São 5 em total. Ok? 4 são direto da aorta. Isso aí vamos estudar algum dia. Mas o que eu quero que vocês saibam agora, que por esses arcos passam os vasos que? Os vasos lumbares. Por esses arcos passam o quê? Lumbares. Muito bem. Pergunto de novo, quantos arcos temos? 4. Se inserta em que disco? T12 que? Até onde? L4, L5. Muito bem. Por esses arcos passa alguma coisa? Sim. Que passa? Vasos lumbares. Perfeito. Todo mundo entendeu? Seguinte. A porção posterior, plano posterior, é constante ou inconstante? Inconstante. Pode faltar esse plano posterior. O plano posterior é chamado também de plano costiforme. Adivinhe por quê?
Porque se inserta las costillas. Perfeito. Lembrem que as apófises transversas das vértebras lumbares são chamadas de apófises costales, lembram? Sim? Ou costiformes, porque parecem que costilhas, ok? Então, a porção posterior se inserta aqui nas apófises transversas, perfeito? E também se inserta aqui na costela número 12. Se inserta nas apófises transversas e na costilha número 12. Que plano é esse? Anterior ou posterior? Sempre tem. Plano anterior seria assim, o músculo lá em cima, então tem dois planos assim, ok? O plano anterior e o plano posterior. O plano anterior faz os arcos, ok? E por aí passam os vasos. Arco se inserta nos discos, ok? E no plano posterior se inserta nas apófises transversas, das vértebras lumbares. E de costilha? Na costilha 12. Estamos bem? Então são quantos planos? 2. Qual que pode faltar? O posterior. São 2 planos. Estão separados. Será que tem alguma coisa no meio? Deve ter, né? Por isso que está separado. O que tem no meio? Anotem isso em algum lugar muito especial. Entre os 2 planos do músculo psoas maior, vocês encontram o plexo lumbar. Entre os 2 planos do músculo psoas maior, vocês encontram o plexo o quê? Lumbar. Entre os 2 planos do psoas maior, se encontram o plexo lumbar. Onde eu encontro o plexo lumbar? Entre os 2 planos do psoas maior. Todos entenderam? Sim. Então adivinhem que plexo inerva o psoas maior? Plexo lumbar. Porque justamente está no meio dele. Entenderam isso aí? Perfeito. Então, entre as 2 porções do músculo psoas maior, encontramos o plexo que? Lumbar. Estamos bem? O plano posterior? O plano posterior é assim, o plano anterior era os arcos, ok? O plano posterior do músculo se inserta nas apófises transversas, ok? Das vértebras lumbares. E na costela número 12, ok? Esse plano posterior sempre tem? Não pode faltar, ok? Mas quando tem, entre os 2 planos, o que passa no meio, assim? O plexo lumbar. Todos entenderam daqui? Vai ser assim, a parte posterior não vai formar os órgãos? Parte posterior não formada. É só um músculo. É um músculo direto. É que o plano anterior tem tipo tendões, ok? Tem tendões que formam arcos, ok? Todos entenderam até aqui? O senhor tem uma foto, por favor? Tem a foto aí? Não tem. Não, quase não vai encontrar uma imagem do plano posterior. Difícil. Só o plano anterior, viu? Aí o plano anterior de novo. Vamos saber se essa imagem. Não tem. Você imagina, tem na parte de trás. Não tem uma imagem do plano posterior. Tem constante também. Então vamos desenhar. Muito bem. Seguinte. Vamos ver agora o músculo ilíaco. O músculo ilíaco qual que é? O músculo ilíaco é esse daqui. Aqui. Que dá para ver um pouco, né? Esse músculo aqui, esse é o músculo ilíaco, ok? Onde que se inserta o músculo ilíaco? O músculo ilíaco se inserta aqui nesse lugar. Espera um minuto, aqui. Como que se chamava esse lugar aqui? Fossa aqui. Fossa ilíaca. Se inserta na fossa ilíaca. Na parte de cima aqui, o que é isso? Cresta ilíaca. Se inserta na cresta ilíaca, ok? Depois, lembra dessa espina e dessa espina? Como se chamava? Espina ilíaca. Átero superior e outro. Espina
espina ilíaca anteroinferior. E na escotadura que está no meio. Não vendo? E por último se inserta aqui nessa parte aqui, que era chamado de cresta ou linha, não, mentira. Linha arquada, lembra? Sim, aí temos a linha arquada. Então, de novo. Tudo de novo. Primeiro, onde se inserta aqui? O que é isso aí? Perfeito, se inserta na fossa ilíaca, ok? Depois, se inserta aqui. Essa é a cresta ilíaca, ok? Depois, se inserta aqui. O que era isso aqui? Espina ilíaca antero superior, ok? Depois, por baixo aqui, temos uma escotadura. Como se chamava essa escotadura? Não tinha nome, lembra? Sim, não tinha nome. E esse aqui é a espina que é ilíaca antero inferior, ok? Só falta uma coisa. Essa linha aqui, como se chama essa linha? Linha arquada. Nesse lugar se inserta o músculo ilíaco, ok? Tá difícil? Muita coisa, né? Muito bem. Tudo que eu falei está aqui. Sim? Aqui. Escutem. Que músculo é esse aqui? Sós maior. Que músculo é esse aqui? Ilíaco, perfeito. Sós maior e ilíaco se encontram normalmente nesse lugar. Como se chama essa articulação? Como chamaria? É a articulação entre quê? Entre o sacro e o coxário. Como chamaria? Articulação sacro-coxário, verdade? Sim? Esse tem um nome um pouco melhor. Como essa parte do coxal se chama ilíaco, chamamos de articulação sacro-ilíaca. Entendem? Sim? Se chama articulação sacro o quê? O que acontece na articulação sacroiliaca? Os dois músculos se encontram, ok? Na articulação sacroiliaca, os dois músculos que se encontram, okay? O músculo psoas maior e ilíaco se encontram e juntos vão descendo, tá vendo? Vão descendo. Estamos bem? Passa profundo a esse ligamento aqui. Que ligamento que é esse? Esse é o ligamento inguinal. Muito bem. Passa profundo ao ligamento inguinal. E agora já estamos por baixo do ligamento inguinal. O que acontece aqui? Que articulação é essa? Esse que osso é? Fêmur. Esse que osso é? É o coxal, né? Então, como chamamos a articulação? Coxo femoral. Nesse lugar, os músculos se unem. Okay? Na frente da articulação coxo femoral, os músculos se unem e formam um tendão único. Onde os músculos se unem e formam um tendão único? Na frente da articulação coxo femoral. Ok? Estamos bem? E onde se inserta o tendão? Escutem bem. Lembra do húmero que tinha um trocânter, um tubérculo maior e um tubérculo menor? Chamava troquíneo e troquíter. Lembram? O fêmur tem uma coisa parecida, só que aqui chamamos de trocânter. Sim? Assim, trocânter. Ok? Esse aqui é enorme, então chamamos trocânter maior. E aqui é pequenininho, então chamamos trocânter. Então, onde que vai o músculo iliopsoas? No trocânter que é menor. Então, a inserção inferior é no trocânter menor. Inserção inferior, onde que é? Trocânter que é menor. Professor, aí já seria o tendão. Aí já seria o tendão. Aí seria o tendão. Então, a inserção do tendão. Não, aí é em conjunto já. Já é junto. Já é junto, já. Aqui é iliopsoas. Junto, 100%. Onde que aconteceu a junção específica, assim, 100% formando o tendão? Na frente da articulação coxo femoral. Muito bem, perfeito.
Todos entenderam isso aí? Perfeito. Estamos bem? Ok? Seguros? Seguinte. Aqui na frente tem um músculo pequenininho e inconstante que se chama psoas menor. Como chama? Psoas menor. O psoas menor se encontra especificamente na frente do psoas maior. Onde que se inserta o psoas menor? Lá em cima se inserta aqui no disco e também no corpo das vértebras. Que disco? T12, L1. Lá em cima, então se inserta no disco. Que disco? T12, L1. E no corpo que está em cima e embaixo, ok? Se inserta lá em cima, T12, L1, ok? Tudo bem aí? A partir daí vai descer. Na frente de quem? Do solo maior. Vai embaixo. Deu trocar um termo menor também. Ou terminou antes? Termina antes. Aqui nesse lugar, tínhamos uma eminência. Lembram do nome da eminência? Eminência locúbica. Então, onde se inserta o psoas menor na parte de baixo? Na eminência iliopúbica. Onde se inserta o psoas menor na parte de baixo? Na eminência iliopúbica. Sim. Seguros, seguros? Estamos bem? Não? Perfeito. Parece triste. Então, lá em cima, onde se inserta? Disco T12, L1. Lá embaixo se inserta onde? Eminência iliopúbica. Todos entenderam? Seguros? Sim. A falta não produz muita diferença, né? O que acontece? Esse músculo aqui serve para quê? Serve mais para poder inclinar a pelvis. Sim. Mas até aí, em geral, o movimento dele é quase insignificante, a função dele. Sim. Por isso, esse músculo se encontra aproximadamente presente em 70% a 75% das pessoas. E cada vez menor, porque o músculo que vai também regredindo. É parecido com o que acontece com o transverso tórax, entre outros. Muito bem. Agora eu vou explicar uma coisa. Vital. Para a permanência de vocês no curso de medicina. Só me engano, não, tranquilo. Mas é importante, tá bom? Isso é assustador. Vital. Posso mostrar? Perfeito. Escuta. Vou mostrar aqui. Olha aqui. Estão vendo que aqui temos nosso músculo iliosoas, ok? Esse aqui tem músculo o quê? Que parte do iliosoas? Psoas quê? Psoas maior, né? E esse que parte do iliosoas? Ilíaco. Esse aqui na frente é o quê? Psoas menor. Perfeito. Muito bem. O que acontece? Aí do lado temos um quadrado lumbar. Está mostrando uma diferença de cor entre o que é o iliosoas e o quadrado lumbar, né? Por quê? Porque ele está tentando mostrar para vocês que na frente tem uma fáscia. Na frente tem o quê? A fáscia que cobre nosso músculo é chamado de fáscia ilíaca. Como chama? Fáscia ilíaca. Não me interessa que saibam as inserções da fáscia ilíaca. O que me interessa é o que vou explicar agora. Preparados? Posso começar? Muito bem. O que acontece? Nossa fáscia ilíaca chega aqui na parte inferior até isso aqui. Alguém sabe o que é isso aqui? É o ligamento aqui? Perfeito. Esse é o ligamento inguinal. Nossa fáscia ilíaca, quando chega aqui no ligamento inguinal, se une a esse ligamento inguinal. Okay? Se junta ao ligamento inguinal.
e origina uma prolongação aqui. Tá vendo? Essa prolongação aqui é chamada de arco iliopectíneo. Como se chama? Arco iliopectíneo. Ok? Repito de volta. A face ilíaca vai para baixo, até onde? Até o ligamento inguinal. Quando chega ao ligamento inguinal, se une a ele, se adere, se fixa nele. Agora, na parte medial aqui, origina uma pequena prolongação. Essa prolongação como se chama? Arco iliopectíneo. Como se chama essa prolongação? Arco iliopectíneo. Então, esse arco iliopectíneo se inserta aqui. Essa parte do coxal tem o nome de eminência. Eminência o quê? Como é que a gente chama a eminência aqui? Eminência iliopúbica. Lembra? Eminência iliopúbica. Que é o mesmo lugar onde se insertam os psoas menores. Tá bom? Então, esse arco iliopectíneo se inserta na eminência iliopúbica. O arco iliopectíneo se inserta onde? Na eminência iliopúbica. Agora, uma pergunta que poderia fazer para vocês é: o arco iliopectíneo é dependência de quem? A quem pertence? A face ilíaca. Entenderam? Porque se vocês olham assim, parece uma prolongação do ligamento inguinal. É do ligamento inguinal? Não. É de quem? Da fáscia ilíaca. É de quem? Da fáscia ilíaca. Vamos ver? Sim? Muito bem. Então, repetindo de volta. Como se chama toda a face que cobre aqui o músculo? Face quê? Fáscia ilíaca. Essa face ilíaca chega até o ligamento inguinal aqui e se adere a ele, né? Depois o que acontece? Produz alguma prolongação por baixo do ligamento inguinal? Como se chama essa prolongação? Arco iliopectíneo. Onde se inserta o arco iliopectíneo? Na eminência iliopúbica. No mesmo lugar onde se inserta o psoas menor? Sim. Entenderam bem? Isso aqui é muito importante. Por quê? Entre o ligamento inguinal e o coxal tem um espaço aqui. Ok? E vamos saber isso depois. Muito bem. Estamos bem até aqui? Não sei. Aí, como se chama essa prolongação aqui para baixo? Arco iliopectíneo, que se inserta em eminência iliopúbica. Eminência iliopúbica. Perfeito. A quem pertence o arco iliopectíneo? Face ilíaca. Nunca mais vamos esquecer isso aí. Perfeito. Consegui. Importante. Tudo importante, né? Relações importantes. Esse músculo iliopsoas, na região lombar, aqui na região lombar, se relaciona na parte anterior com isso aqui. Estão vendo esse conduto que vai para baixo? Esse conduto que vai para baixo é chamado de ureter. Como chama? Ureter. O que é o ureter? É parte da via urinária. São chamados de ureteres. Temos o ureter direito aqui e temos o ureter esquerdo. Sim? Então, na região lombar, na frente do iliopsoas, se encontram do lado direito e do lado esquerdo o quê? Os ureteres. Ok? Vamos ver? Posso mostrar o seguinte? Na frente do psoas. Sim, especificamente o psoas maior, né? Especificamente na frente do psoas maior. Muito bem. Aqui, que músculo é esse? Psoas maior. Na frente quem passa aqui? Estão vendo? Os ureteres. Perfeito. Muito bem. Para que conheçam já, olhem aqui. Estão vendo que aqui tem um grupo de vasos sanguíneos. Tem essas duas artérias que vão descendo assim. Estão vendo? Sim?
E essas veias ficam construindo. ¿Sí? Essa imagem aqui é masculino ou feminino? Masculino? Feminino? Só quero saber os parâmetros que utilizam para saber que é feminino ou masculino. É impossível de saber, tá bom? É impossível. Eu também estou vendo. O que eles estão vendo para saber? Eu tava olhando aqui embaixo pra esse tipo. Aqui, não. Mas tem não. Escutem. Como eu não sei o que é, eu chamo de essa artéria e essa veia de vasos gonadais. Então chamamos vasos o quê? Gonadais. Vasos gonadales. ¿Sí? Se é homem, falamos vasos testiculares. Se é mulher, utilizamos a palavra ovário. ¿Sí? Mas como não sabemos, colocamos diretamente gonadales. Ok? Só para que conheça. Agora sim, escutem. Na fossa ilíaca se relaciona com o quê? Vamos escutar por primeira vez de mim e espero que nunca mais se esqueça. O músculo iliopsoas no lado direito se relaciona com essa parte do intestino grosso que se chama apêndice e essa parte do intestino grosso que se chama ciego. Lembram? Esse qual é? Ciego. Esse qual é? Como chamamos em conjunto? Seco apêndice. Como chama em conjunto? Seco apêndice. Sim? Explica de novo. Na fossa ilíaca, no lado direito, sim, temos um músculo iliopsoas, né? Estamos falando dele. Na frente do iliopsoas, no lado direito, encontramos o apêndice e o ciego. Lembra? O ciego, o intestino grosso que vimos a semana passada. Então, em conjunto aqui é chamado normalmente de seco apêndice. Seco significa ciego, apêndice ou apêndice. Então, na fossa ilíaca direita, na frente do iliopsoas, o que eu encontro? Seco apêndice. Entenderam? É importante saber isso aí. Sim? Por quê? Porque, por exemplo, quando temos apendicites, o apêndice se inflama e por trás dele temos que músculo? O iliopsoas. E se inflama o apêndice, inflama todas as estruturas que estão ao redor. E quais são todas as estruturas que estão ao redor? Por trás do músculo iliopsoas. Então, se vocês puxam o músculo iliopsoas, uma pessoa que está com apendicite sente dor. Por isso é que muitas vezes, se alguém aqui já foi, por exemplo, consultar por apendicite, o doutor provavelmente, além da pressão, provavelmente imobilizou a perna. Para quê? Para poder puxar o iliopsoas, e o iliopsoas pode produzir algum tipo de dor, por isso, pela inflamação do apêndice. Entenderam? Para puxar o músculo. Sim? Normalmente é assim. Esse músculo, quando se contrai, faz uma rotação lateral do fêmur, ok? Então, para poder puxar, a gente faz uma rotação medial passiva do fêmur. E aí dói um pouco na parte da fossa ilíaca direita. Se não me engano, é o sinal do McDonald. Isso o quê? É o sinal do McDonald. É o quê? Sinal do McDonald. Isso, muito bem. Mas McBurney não utilizamos para ele. McBurney é o ponto de pressão. Sim? Mas é produzido mais por uma inflamação do peritônio. McBurney. E o que eu falo é chamado de signo de psoas positivo. Justamente falando assim, psoas positivo, psoas negativo. Sim? A dor que produz ao mobilizar o psoas, nesse caso. McBurney é por uma pressão na fossa ilíaca direita. Sim? Todos entenderam daqui? Então, com quem se relaciona na fossa ilíaca direita do iliopsoas? Com o seco apêndice. Com o apêndice e o ciego. Isso. Do lado esquerdo, temos aí um cólon. Como se chama esse cólon aqui? Cólon sigmoide.
no lado esquerdo se relaciona com o colo sigmoide. Notem isso. No lado esquerdo se relaciona com o colo sigmoide. Isso será que é importante? Vou explicar uma coisa. Pessoa de 60 anos, 70, pode ser antes, pode ter algumas prolongações, algumas dilatações da parede do colo sigmoide. Essas dilatações da parede do colo sigmoide são chamadas de divertículos. Como chamam? Divertículos. Os divertículos podem inflamar e produzir diverticulites. Esse simula uma apendicite, só que uma apendicite do lado esquerdo. Dá a mesma sintomatologia, uma córnea como se fosse do lado, só que do lado esquerdo, a dor, aí o movimento mobilizar também a perna produz dor, tudo porque se relaciona também com quem? Com o músculo ilio. Então lembrem, do lado direito se relaciona com o seco apêndice, do lado esquerdo se relaciona com o colo sigmoide. Sim. Ele fala também que muito rápido pode parar esse desenho. No caso do quem come muito rápido, no sentido de não tritura corretamente o alimento e forma normalmente uma massa muito espessa que pode produzir. As pessoas que trabalham normalmente em oficinas e ficam muito tempo sentados não conseguem ir ao banheiro, ter acesso ao banheiro constantemente, porque tem muito, a matéria fecal também pode ter esse problema. Então é comum. Hoje em dia é muito comum. Muito bem. Entenderam isso aqui? Então, com quem se relaciona o iliosoas do lado direito na fossa ilíaca? Seco apêndice. E do lado esquerdo? Colo sigmoide. Todos entenderam isso aí? Inervação. Escudo. O psoas maior, aqui, se encontra inervado por plexo. E plexo, já falamos. Plexo lumbar. Vamos ver? E o músculo ilíaco, aqui, se relaciona ou se encontra inervado por um nervo que se chama nervo femoral. Que nervo? Femoral. Sim? O músculo ilíaco está inervado pelo nervo femoral e o músculo psoas maior pelo plexo lumbar. Ok? Vamos ver? Ilíaco, nervo femoral. Aqui nosso querido psoas maior, plexo lumbar. O plexo lumbar também inerva esse aqui. Quem que era esse aqui? O quadrado o quê? O quadrado lumbar. Também inerva o quadrado lumbar. Ok? Estão vendo esse nervo aqui? Esse aí é o último intercostal. Como se chama o último intercostal? Nervo subcostal. Esse também inerva o quadrado. Esse quadrado aqui está inervado também pelo plexo lumbar e também pelo nervo intercostal número 12. Também está inervado pelo número 12. O psoas menor é o plexo lumbar também. Sim? Então é assim, escutem. Quem inerva o ilíaco aqui? O ilíaco se encontra inervado por que nervo? Femoral. Ok? Músculo psoas maior e psoas menor. Plexo lumbar. Ok? Quadrado femoral. Quem? Plexo quê? Lumbar. E que nervo intercostal? Intercostal número 12, que é chamado de subcostal. Estamos bem? Estamos bem? Bem? Preocupado? Função. Para que serve o músculo iliosoas? O iliosoas é um dos principais músculos da flexão do músculo. Como se chama essa parte? Músculo. Então, é um dos responsáveis da flexão de quê? Do músculo. Ok? Segunda função, além de flexão do músculo, ele também faz uma rotação desse músculo. Rotação do fêmur. Ele faz rotação lateral. Faz o quê? Rotação lateral. Então, dois movimentos. Um, flexão
Esse é um músculo da coxa, tá bom? Então faz flexão do músculo, ok? Outro movimento, faz rotação. Que rotação? Medial ou lateral? Faz rotação lateral, ok? Faz rotação lateral. Estamos bem? Sim? E por último, serve também para flexionar a pelvis. Flexionar a pelvis é isso aqui, ok? Sim? Serve para quê? Para flexionar a pelvis. Sim? Então, são 3 movimentos importantes que quero que saiba. Um, flexão de quê? Do músculo. Outro, rotação qual? Lateral. Então, para esticar o músculo, eu tenho que fazer que rotação? Na contração, faz isso. Então, para esticar o músculo, eu tenho que fazer rotação medial. Por isso que normalmente se faz isso para ver se produz dor na apendicite. E por último, flexiona a pelvis. Sim? Vá para frente. Por isso eu coloquei isso. Todo mundo entendeu? Sim. Perfeito. Estamos bem? Muito bem. Vamos à última. Conduto inguinal. Esse aqui não é importante, tá bom? Isso aqui é vital. O conduto inguinal não é importante. O conduto inguinal é vital. Vocês não podem se formar sem saber o conduto inguinal. É o momento que você vai entender. Muito bem. Podemos começar? Todo mundo baixou? Sim? Ainda não. A internet, a faculdade não ajuda muito, não. Ah, é verdade. A gente tinha. Sabe agora eu consegui parar? Você dinheiro não vai. Você não precisa pagar essa Mais de 30. Na prova de um tentador. A saga de não ficava bem, mas na psicologia e guarani são matérias. Ah, mas aí vem. Muito bem, agora sim. Conseguiu? Bom, vamos ver. Conduto inguinal. Vamos a começar com uma coisa importante. Conduto inguinal tem tanto o homem como a mulher, ok? Só que no caso do homem passa outra coisa, no caso da mulher outra coisa. São coisas diferentes que normalmente passam por aí. Mas nos dois casos tem conduto inguinal, ok? Bom, escutem. O conduto inguinal é o conduto que se encontra normalmente aqui, atravessando os músculos antes do abdômen. Sim? É um pequeno conduto onde atravessa os músculos que? Antes do abdômen. Esse conduto inguinal é o conduto que comunica a cavidade abdominal na parte interna com a região urogenital. Ok? Comunica que parte com que parte? A cavidade abdominal na parte interna com a região que? Urogenital na parte externa. Ok? Muito bem. Esse conduto é atravessando então os músculos que? Os músculos ânteos. Muito bem, atravessando os músculos ânteos. E escutem. É um conduto. Significa que tem um orifício de entrada e um orifício de saída. Os orifícios de entrada e de saída são chamados de anilhos. Como se chama? Anilhos. Esse que está profundo é chamado de anilho inguinal profundo. Como se chama? Anilho inguinal profundo. É o orifício que está dentro. Ok? E o orifício que está fora, aqui, é chamado de anilho inguinal superficial. Sim? Então, repita de volta. O conduto inguinal tem quantos orifícios? 2. Um profundo e um superficial. Como são chamados os condutos? Anilhos.
Esse que está dentro é chamado de anillo inguinal que profundo. E esse que está aqui fora é chamado de anillo inguinal superficial. Então são dois orifícios, um interno e outro externo. Todos entenderam isso aí? Seguros? Vou mostrar aqui outra imagem para que possam ver o que é a forma. Olhem aqui. Assim, ok? Então, esse conduto inguinal é um conduto atravessando o quê? O que temos que atravessar completamente? Os músculos que? Anchos. Como é um conduto, tem quantos orifícios? Perfeito? Dois. Um de entrada, outro de saída, né? Como se chama o orifício que está profundo? Anillo inguinal profundo. E esse que está aqui fora? Anillo inguinal que? Superficial. Tudo bem até aqui? Qual que é a direção desse conduto? O condutor tem uma forma ou uma direção oblíqua. Tem uma direção o quê? Oblíqua. Isso significa que vai de lateral para medial. De profundidade para superfície. Ou seja, de atrás para frente. Estamos bem? E vai um pouco de cima para baixo, ok? Mas esse é normalmente a direção comum do conduto. Então o conduto vai de cima para baixo, de lateral para medial e de profundidade para superfície. Isso significa que vai de trás para frente. Todos entenderam isso aí? Muito bem. Estamos bem? Sim. Ele é palpável? Ele é palpável. Vocês podem colocar no dedo até a metade disso aí. E vão fazer isso algum dia? Vão. Por quê? Porque vão ter que explorar em algum momento buscar hernias. Principalmente no caso dos homens. Então tem uma técnica onde utilizamos para poder buscar o mundo. Todos entenderam isso aqui? Muito bem. Olhem aqui. Esse aqui é o conduto atravessando todos os músculos antes do abdômen, ok? Tem quantos orifícios? Dois. Aqui, como se chama esse por dentro? Anillo inguinal profundo. E aqui por fora? Anillo inguinal superficial. Perfeito. Muito bem. Antes de continuar, Não, pode continuar sobre essa depois eu falo. tá bom. Antes de continuar, eu quero que olhem as capas até chegar aí. Vamos aí de profundidade para superfície. Primeiro, olhem bem. Esse aqui, vamos primeiro superficial. Esse aqui é o músculo qual? Oblíquo qual? Externo. Muito bem. Esse aqui, que músculo é? Oblíquo interno. Esse aqui, que músculo é? Esse é o músculo transverso. Músculo o quê? Agora, escutem. Aqui profundo, ao transverso, temos uma capa. Estão vendo aqui? Que é a fáscia dele. É o quê? A fáscia dele. Como se chama o músculo? Transverso, né? Essa fáscia é chamada de fáscia transversalis. Como se chama a fáscia? Transversalis. Por que se chama transversalis? Porque é a fáscia do músculo transverso. Repito de volta. Profundo o músculo transverso, encontramos aqui uma fáscia. Como se chama a fáscia que está profundo a ele? Fáscia transversalis. Fáscia que? Transversalis. Todos entenderam? E o peritônio está profundo a ele de novo, ok? Primeiro é a fáscia transversalis. Vamos ver aqui se dá para ver nessa imagem. Dá para ver nessa imagem. Olhem aqui. Vamos ver as capas, olhem. Que capa que é? Essa aqui. Que músculo é? Esse é o oblíquo externo, ok? Esse que músculo é? Oblíquo interno. Esse quem é? Transverso. Então vendo que por dentro do transverso tem uma capa aqui. Que capa que é essa?
Face transversal. E onde que está o peritônio? Atrás de novo, tá vendo? Sim? Não é a mesma coisa. Face transversal e peritônio. Todos entenderam? Importante isso aí. Por dentro do transverso. Como se chama a face que encontramos por dentro do transverso? Face transversal. Estamos bem até aqui? Agora vou mostrar uma coisa. Olha. Quantos orifícios tem um conduto? 2. Se chama anillo inguinal profundo e anillo inguinal superficial. Olhem bem. O anillo inguinal superficial é um orifício em que? Perfeito. Como se chamava esse tendão do oblíquo externo? O neurosis. Então, o anillo inguinal superficial se encontra na aponeurose do músculo oblíquo externo. E o orifício na aponeurose do oblíquo externo. Notem isso. O anillo inguinal superficial é o orifício na aponeurose do oblíquo externo. Estamos bem? Repito de volta. O anillo inguinal superficial é o orifício onde? Na aponeurose do oblíquo externo. Estamos bem? Porque tudo isso é uma aponeurose dele, ok? E a aponeurose dele tem um buraquinho aqui, tá vendo? O que é esse buraquinho? É o anillo inguinal superficial. Estamos bem? Agora, me digam, o anillo inguinal profundo é um orifício em que? Na face transversais. Na face transversais. Anota. O anillo inguinal profundo é um orifício em que? Na face transversais. Na face transversal quê? Transversais. Estamos bem até aqui? Estão entendendo? Seguros? Muito bem. Então, o que aprendemos até agora? Nosso conduto inguinal é um conduto que atravessa todos os músculos ânimos. Ele é reto e oblíquo, como que é? Oblíquo. É dessa forma aqui, ok? Vai de lateral para medial. De cima para baixo. De profundidade para superfície. Perfeito, muito bem. Tem quantos orifícios? 2. Se chama anillo inguinal profundo, anillo inguinal Superficial. Esses orifícios são orifícios em que? Primeiro, o profundo. Na face transversais. Na face quê? Transversais. Transversais. E o superficial? Na aponeurose do oblíquo. Na aponeurose do oblíquo externo. Perfeito, muito bem. Agora, esse conduto aqui comunica que com que? A cavidade abdominal. Cavidade o quê? Cavidade abdominal com que região? Urogenital. O que passa por aí? Se, no caso é homem, por aqui passa um cordão que se chama cordão espermático. Como se chama a estrutura que passa por aqui? Cordão espermático. Ok? Estamos bem? Vou mostrar uma imagem aqui para que possam ver. Aqui. Se é homem, por aqui tem que passar o quê? Tem que passar isso, se chama cordão espermático. O cordão espermático é o prostíbulo, ok? E se é mulher, tem que passar por aí passa um ligamento que se chama ligamento redondo. Como se chama o ligamento que passa por aí? Ligamento o quê? Ligamento redondo, ok? É parte do ligamento súpero, sim? Então, repito de volta, se no caso do homem, quem passa por aí? Cordão espermático, ok? Assim, cordão espermático. E no caso da mulher, quem passa por aí? O ligamento redondo. Nesse caso, o ligamento redondo do útero, ok? Estamos vendo aqui? Sim. A aponeurose é um tipo de tendão, ok? Só que
infradentinos. E quando falamos só tendão, normalmente se utiliza como sinônimo para fibras finas, ok? Mas os dois são tendões, tá bom? É correto falar que essa aponeurose que eu mostrei aí é o tendão do oblíquo externo. Por isso, ele, por exemplo, falou, ele respondeu, o tendão do oblíquo externo. E eu falei, perfeito, mas como se chama especificamente esse tendão? Se chama aponeurose, porque é um tipo de tendão, ok? É um tipo de tendão. Muito bem. Aqui, como eu falei, olhem, esse aqui passa, no caso do homem, passa o que por aqui? O cordão que é espermático, que vai para o testículo, ok? No caso da mulher, passa outra coisa por aqui. Esse ligamento, tá vendo? Que ligamento que é? Ligamento redondo, perfeito. Por aí passa o ligamento redondo. Muito bem. Todo mundo entendeu até aqui? Estamos bem? Aí para mais ou menos as partes. Aí, interessante. Vamos aí. Muito bem. Eu falei para vocês que esse conduto comunica a cavidade abdominal com a região urogenital. Só que a região urogenital varia se é homem ou mulher. No caso da mulher, essa parte aqui na região urogenital corresponde a isso. Essa parte é chamada de lábio maior. Como se chama isso aqui? Lábio maior. E na parte de cima do lábio maior, vou mostrar aqui, essa parte é chamada de monte del pubis. Como chama isso aí? Monte del pubis. Ou monte de Venus. Monte del pubis ou monte de Venus. Então, com que parte comunica especificamente o conduto no caso da mulher na parte externa? Com o lábio maior ou menor? Maior e com o monte de pubis ou monte de Venus. Ok? Esse é no caso da mulher. Agora, anotamos aí? Repita de volta. O que eu falei? Que esse conduto aqui comunica a cavidade abdominal com a região urogenital. Se é mulher, o que temos na região urogenital? Essa parte. Temos o lábio maior e na parte de cima lá se chama monte de pubis ou monte de Venus. Sim? Estamos vendo aqui? Monte de pubis ou monte de Venus. Qualquer um dos nomes. Entenderam daqui? No caso do homem, o que temos aqui? Temos aqui essa bolsa, tá vendo? E essa bolsa aqui é chamada de escroto. Como chama isso aqui? Escroto ou bolsa escrotal. Sim? Escroto ou bolsa escrotal. Então, no caso do homem, comunica a cavidade abdominal com o escroto. Entenderam? No caso da mulher, comunica a cavidade abdominal com o lábio maior e o monte del pubis. Entenderam isso aí? Perfeito. Muito bem. A vasectomia se faz nessa parte aqui. Nessa parte. Aqui temos o escroto e aqui na parte de cima, aqui temos um conduto. Aqui dá para ver. Está vendo esse conduto aqui? Esse conduto é chamado de conduto deferente. O conduto deferente é um dos componentes do cordão espermático. Lembra que eu falei que por aqui passa o cordão espermático? O cordão espermático é um paquete de estruturas que passam normalmente por aí. Dentro desse paquete encontramos esse conduto que se chama conduto deferente. Okay? Esse comunica o epidídimo, aqui a parte do testículo, a parte de trás do testículo, epidídimo, com o sistema de ejaculação. Então por aqui normalmente viaja os espermatozoides. Okay? Então a vasectomia se faz nessa região aqui, sim? Mais ou menos perto que é a raiz do pênis. Aqui ao lado, lateralmente, se faz um corte, se busca o conduto deferente e se corta. Liga as duas extremos e se coloca de novo. Esse é a vasectomia. Se você vai fazer a vasectomia, pela lógica, não é para ter mais esperma, né? Não. Ele continua saindo. O que não sai são os espermatozoides. Certo?
O que acontece? Lembra que na aula passada eu mostrei a próstata, lembra? Sim. Todos eles ajudam a produzir um líquido seminal, ok? Agora, esse líquido seminal entra aí no espermatozoide. E isso que se ejacula. Agora, quando você faz vasectomia, já não chega ao espermatozoide aí, mas o líquido seminal ainda existe. Então, o homem que faz vasectomia ainda ejacula, sim. Só que a ejaculação é o líquido seminal sem espermatozoides. Sem espermatozoides. Então, não, por isso que. Mas ele continua tendo ejaculação. Porque as glândulas continuam produzindo líquido seminal. Sim. Estamos vendo aqui? Estão comigo? Esse está mais interessante, né? Agora eu vou mostrar uma coisa que devem saber para mim. Posso mostrar? Primeiro, o que acontece? Originalmente, os testículos do homem estavam lá em cima, ao lado da coluna vertebral, por baixo do fígado. Okay? Aí se formam as gonadas. A partir daí, vai descendo. Quando é mulher, normalmente fica nas fossas ilíacas, perto das trompas. Quando é homem, vai descendo e vai se aproximando à parede abdominal. Por quê? Porque esse testículo tem que sair. Ok? Vai sair por onde? Vai sair por um conduto que estamos estudando agora. Que conduto? Um conduto inguinal. Vai do conduto inguinal, atravessa o conduto inguinal e chega até o escroto. Ok? Para ir até lá, ele faz uma coisa. Ele arrasta toda a parede abdominal. Ele faz o quê? Arrasta toda a parede abdominal. Lembra das capas? Da pele, carpa, oblíquo externo, oblíquo interno, transverso, face transversal, peritônio. Atravessa, arrasta todo mundo para baixo e forma a bolsa escrotal. Então, a bolsa escrotal, segundo vocês, tem só uma capa ou tem várias? Tem várias, porque ele arrastou tudo o que é parte da parede e formou o que é o escroto. Olhem aí, vou mostrar aqui. Isso é o que acontece. Aqui temos a parede, arrasta todo o conteúdo, o componente dessa parede e forma o que chamamos de bolsa escrotal. Está vendo? Então, todos os elementos da parede encontramos aqui. Entenderam isso aí? Então, arrasta o oblíquo externo, arrasta a pele, fáscia, carpa, escarpa, oblíquo interno, transverso, peritônio, arrasta todo mundo. Sim. Olha aqui outra imagem, para que possam ver. Aqui estamos vendo as paredes, olha. Quem que é esse aqui? Primeiro, esse aqui. Essa é parte da face, da pele e tudo isso, ok? Oblíquo? Transverso. Muito bem, face transversal, perfeito. E esse aqui? No peritônio, ok? Aqui está o testículo. Vai ter que atravessar por aqui. Estão vendo o conduto? Sim, isso assim. Onde está o conduto? Não tem. Só tem uma pequena membrana que conecta com a parte externa. Esse ciclo de guias vai descendo. Se chama gubernaculum testis. Imagina que não estudaram isso em biologia, né? Imagina. Se não parece 5 minutos, eu não sei. É o elevador. Ah, é o elevador? Alguém já ficou, né? Olhem aí. O que acontece aqui? Opa! Olha essa imagem. O que está acontecendo aqui? Começou a ser arrastado a parede, tá vendo? Quem que é esse? Peritônio. Esse. Fazem transversais os músculos e a pele, ok? Começa a ser arrastado, tá vendo? O peritônio vai para ele? Sim ou não? Vai. Importante. Olha o peritônio. Olhem isso aqui. Agora nosso testículo já foi descendo. Já formou o conduto, tá vendo? O que é isso?
Não, é essa capa. É o peritoneu, né? O peritoneu tem uma cavidade dentro. O peritônio tem uma cavidade, se chama cavidade peritoneal, que tínhamos visto já semana passada. O que acontece? Tudo isso é arrastado para baixo e forma aqui um conduto. Estão vendo? Esse conduto é chamado de conduto peritoneo vaginal. Como se chama esse conduto? Conduto peritoneo vaginal. Repito de volta então. O testículo desce para o escroto. Quando vai descendo, arrasta toda a parede. É assim ou não? Sim. Perfeito. Todas as calmas, sim ou não? Sim. Incluindo quem? O peritônio. Quando arrasta o peritônio para baixo, forma aqui um pequeno conduto. Como se chama esse conduto do peritônio? Conduto peritoneo vaginal. Conduto peritoneo vaginal. Como se chama esse peritoneo? Esse conduto? Conduto peritoneo vaginal. Estamos bem? Estamos bem? Esse conduto, depois do nascimento, deve ser fechado. Ele fecha sozinho. Ok? Depois do nascimento, esse conduto aqui, o que acontece? Fecha sozinho. Isso é no homem, né? No homem. Vaginal. É vaginal, é sobre vaginação. Isso. Então, esse conduto deve se fechar depois do nascimento. Ok? Se não fecha, é o conduto aberto, por onde pode passar vários órgãos. O mais comum, o intestino. Isso aí é chamado de quê? Hérnia. Vocês já estudaram provavelmente isso, de pessoas que aí na região da bolsa escrotal aparece parte do intestino, a hérnia. Então, esse tipo de hérnia é uma hérnia congênita, nasceu com isso, nasceu com um conduto e não se fechou, entenderam? Então, a pessoa que tem normalmente esse tipo de hérnias são pessoas que nascem com uma condição de predisposição, entenderam? Porque o conduto não foi fechado. Então, esse conduto peritoneo vaginal deve ser fechado depois do nascimento, sim ou não? Sim. Se não se fecha, acontece alguma coisa? O que acontece? É comum que aconteça hérnias, que produzam hérnias. Né? Aqui está um conduto peritoneo vaginal, ok? Esse normalmente deve se fechar e fica assim com uma pequena prolongação do peritônio, ok? Não tem que ter espaço no meio. Bem, todo mundo entendeu até aqui? Perfeito? Muito bem. Mas não tem como descobrir isso. Tem que só esperar. Tem que esperar até que faça. Né? Nesse caso, depois, quando aparece a hérnia, você sabe que tem esse tipo de conduto ainda aberto. Sim? É muito comum estudar criancinhas que aparece uma pequena bolinha ali ao redor, que é a hérnia do intestino que vai descendo. Entendeu? Então é muito comum isso aí. São hérnias congênitas. Estamos vendo aqui? E olha aqui. Querem continuar no conduto ou querem parar no conduto? Agora temos que falar de todas as paredes. Deixadinho. Esperamos um minuto. Uma pequena pausa. Tomam um cafezinho. Pensam sobre o